Bem-vindos a todos. Toda a vocação é um chamamento de Deus. E também a vocação a irmão de São João de Deus, vivendo sobre o carisma da hospitalidade, é um chamamento feito por Deus a um jovem, com vista ao estabelecimento do reino de Deus, desde já aqui na terra. E que sorte é a daquele que, sendo chamado a ser irmão de São João de Deus, é capaz de aceitar esse chamamento e caminhar no sentido da concretização da sua vocação, que é, no fundo, o seu caminho de felicidade. Assim sendo, convidamos a estarem connosco 4 irmãos de São João de Deus, para nos ajudarem a compreender melhor este percurso de formação, que vai desde a primeira aproximação a um discernimento vocacional até à profissão solene como irmão de São João de Deus, e depois, na vida, na fidelidade a essa vocação. E para nos falar deste caminho de formação vocacional na Ordem Hospitaleira de São João de Deus, convidamos o Sr. Padre Alberto Mendes, responsável pelo Pastoral Juvenil e Vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, o irmão Vítor Lameiras, provincial da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, o irmão Bonifácio Costa, mestre de Escolásticos da Ordem Hospitaleira da Província Portuguesa, e o irmão José Paulo Simões, antigo provincial e agora superior da comunidade de irmãos de Montemor Novo. A todos, muito obrigado por terem aceitado o convite. Começamos pelo Sr. Padre Alberto, responsável pela Pastoral Vocacional. E, Sr. Padre Alberto, gostaríamos de perguntar como e quando se inicia o processo de formação para ser irmão de São João de Deus? Então, cá estamos mais uma vez para falar-vos sobre este carisma hospitaleiro. Sobre essa dimensão que o Daniel pergunta, sobre a pastoral juvenil e pastoral, esta primeira etapa para ser irmão de São João de Deus, onde se inicia a divulgação, o semear este carisma por onde passamos, nas paróquias, nos grupos, e também aqueles grupos que vêm até nós, das atividades hospitaleiras, também no movimento de Juventude Hospitaleira, em que tentamos divulgar a figura de São João de Deus, carismática, em que geralmente é um santo português que as pessoas gostam muito quando escutam e ouvem falar, porque faz o que se dedica à caridade, àquilo que tem a ver com o terreno mais palpável do serviço ao próximo. Nessas atividades, além desses serviços, também a dimensão da oração, da formação, também do convívio entre os jovens, ajudam-nos a fazer uma caminhada, digamos assim, de conhecimento mútuo entre nós e os jovens, e a própria Ordem de São João de Deus. Vão conhecendo a nós o carisma, vamos conhecendo a eles, e alguns querem continuar, digamos assim, a crescer na hospitalidade no discernimento vocacional. Isso pode-se fazer em grupo, como muitas vezes acontece, mas também a nível pessoal, de forma personalizada, em que cada um faz o seu caminho e vai amadurecendo esta ideia de tomar uma opção. Pois continua a formação por aí fora, mas várias etapas, mas esta inicial é fundamentalmente para tentar espalhar este vírus da hospitalidade que a gente costuma dizer, para quem se deixar contagiar pela hospitalidade possa no fundo ir aderindo pouco a pouco e quem sabe, claro, a ser irmão de São João de Deus e muitos até colaboradores, leigos de São João de Deus e voluntários, muitas outras formas, mas para ser mesmo irmão de São João de Deus tem que depois fazer uma caminhada mais personalizada, de um caminho mais vocacional. E é isso que na Pastoral Juvenil Vocacional tentamos dar, no fundo, dar a conhecer e acompanhar. A seguir à Pastoral Vocacional vem o postulantado, exatamente, que é a primeira etapa, digamos, informativa, depois da Pastoral Vocacional, do jovem achar que quer iniciar uma caminhada. Temos que pode ser entre 6 meses no mínimo, máximo 2 anos. Isto porquê? Porque há jovens que têm uma caminhada já muito bem feita, de cristãos, de uma paróquia muito avançados, e há outros que não, que estão a iniciar. Então, há este espaço, pode ser decidido pelo próprio jovem que quer mais tempo para caminhar, para discernir, ou também pela própria ordem que achar que necessita de mais tempo. E nesta etapa inicial, o jovem já está integrado numa comunidade, já tem formação concreta sobre a ordem, sobre a espiritualidade da ordem e muitos outros temas, e tem fundamentalmente também ações concretas de hospitalidade, de serviço. E é quase uma vida de irmão de São João de Deus que experimenta, para ver se é de facto isso ou não. Em que, além da vida de oração, tem que ter sempre a comunidade e da formação que vai fazendo e do serviço, tem esta forma, digamos assim, de ver como é que o irmão é e como é que quer ser também
no seu dia-a-dia para poder optar, de facto, no futuro, essas motivações vocacionais são de facto reais ou não, ou se é só querer ser voluntário ou ser muito bom. Não, tem que, nesta etapa, já pensar um bocadinho mais sério, de facto, deixar um bocado de tudo à sua volta e optar, ir optando. Claro que vai ser nas outras etapas, vão ajudar a fazer esse discernimento, mas esta inicial, digamos que pode ser muito importante, porque acaba por deixar uma realidade e optar por outra. E a partir daí tem que, se calhar, muitas vezes deixar de fazer aquilo que gosta muito, não é? Na sua própria terra, na sua própria casa, o emprego, tudo isso que vivia, se calhar vai ter que deixar um bocado de lado para poder integrar-se, digamos assim, pouco a pouco e identificar-se com este caminho, com esta caminhada de ser irmão de São João de Deus. E esta etapa é importante para depois seguir a outra que é muito mais, digamos, rigorosa, digamos assim, poderia dizer, que é o noviciado. E então o apostolado ajuda a fazer este caminho para chegar então à outra etapa do noviciado. E para nos falar do noviciado, temos cá o irmão Vítor Lameiras. Depois do postulantado, irmão, vem uma etapa importantíssima, o noviciado. Pode-nos falar um pouco sobre esta etapa? Para falar um bocadinho do noviciado, é importante começar dizendo que é a etapa, digamos assim, mais formal de preparação para os primeiros votos. Como referiu o Padre Alberto, o postulantado é uma etapa em que o jovem se encontra com a missão, com a vida religiosa, e depois, no noviciado, como período formal, trata-se de aprofundar esse encontro com 4 grandes dimensões, se bem que com foco na maior, como o chamamento é feito por Deus, né? O principal objetivo do noviciado é que seja possível proporcionar esse encontro vocacional com Deus. Mas não só com Deus, também um encontro consigo próprio, consigo mesmo, um encontro com uma comunidade religiosa que é a comunidade do noviciado, né? Vai ter companheiros com quem vai partilhar a vida, os formadores, a equipa formativa e os colegas noviços, e um encontro, como não podia deixar de ser, também com a missão que ele já experimentou na etapa do postulantado. É formal porque tem 2 anos, ou seja, e é 2 anos e canonicamente só pode ter menos 15 dias ou mais 15 dias. Portanto, pode andar 15 dias para a frente ou 15 dias para trás. E, portanto, é formal. Se bem que há outras instituições que têm 1 ano como tempo do noviciado, não é? Portanto, os noviciados canónicos são definidos pelas instituições religiosas entre 1 ano a 2 anos. A nossa ordem tem definido 2 anos de noviciado. E o jovem procura, durante essa etapa, ajudado pelos formadores, viver uma experiência profunda de encontro pessoal com Deus, com a comunidade e com aqueles que sofrem ou aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam, a quem a Ordem Hospitaleira assiste. O noviciado acontece sempre numa casa da Ordem que tem algum centro adjacente, uma obra assistencial, e, portanto, há um tempo também de experiência assistencial para os noviços, e procura-se que a pessoa tenha o espaço e o tempo suficiente para todos esses encontros. Portanto, é uma vida bastante regrada, com um horário muito bem definido, que divide os tempos em 4, digamos assim: os tempos de encontros com Deus, os tempos de encontro consigo próprio, os tempos de encontro com a comunidade e com os restantes irmãos, também com espaços formativos, e os tempos de oração pessoal. Desculpe, já disse oração pessoal, estava no encontro com Deus, mas os tempos também de encontro com a missão, com o outro que necessita. Podíamos dizer que esses são os objetivos específicos do noviciado, não é? E são, não é? Depois, há também formação efetiva que é necessário fazer, não é? Alguma pode ter sido ou não iniciada no postulantado, mas ao nível da formação é preciso fazer alguma formação humana que ajuda a proporcionar esse encontro consigo próprio. Também há alguma formação teológica, né, que ajude a compreender a Igreja e a compreender Deus, né, e que possibilite um melhor encontro com Deus. Formação para a vida consagrada, afinal está a entrar numa instituição, há uma formação própria da Ordem, né, formação sobre as Constituições, sobre a história da Ordem, sobre a Carta de Identidade da nossa Ordem.
formação para a vida hospitaleira com as regras de Santo Agostinho, com outros documentos da Ordem, o carisma da hospitalidade, etc. E depois uma preparação forte, baseada nessa relação com Deus, possibilitando o discernimento para que a pessoa perceba durante esse tempo se é isso mesmo que quer fazer da sua vida. Se o chamamento que ele pressente que Deus lhe está a fazer de entrega à hospitalidade é o que ele quer fazer, quer responder positivamente para entregar toda a sua vida, que vai culminar depois nos primeiros votos. Poderia assim dizer, a título de exemplo, como é que seria a vida no noviciado, mas também a verdade é que difere. Neste momento a Ordem tem o noviciado estruturado por continentes e o noviciado para nós europeus está em Brescia, na Itália, né? E os noviços em Brescia têm uma casa do noviciado à parte do que é a missão, ou seja, não está logo junta num centro como é tradicional, mas tem 2 centros da Ordem relativamente perto onde os noviços praticam a sua missão. Um é um albergue para acolhimento de refugiados e pessoas em situação de sem-abrigo, de rua, e o outro um hospital direcionado para a área da psiquiatria, demências, saúde mental. E os noviços têm um espaço durante a semana para exercerem o seu apostolado nesses centros. Depois também não sei o que é que mais posso dizer. Na verdade é uma etapa essencial da formação hospitaleira. Sem o noviciado é impossível fazer votos como religioso, ao fim do qual se fazem os primeiros votos e se diz sim pelos votos dos conselhos evangélicos, o voto de castidade, pobreza e obediência, que são os votos tradicionais de todas as instituições, e na nossa Ordem junta mais um voto, que é o voto de hospitalidade, um compromisso para que a pessoa entregue toda a sua vida a esse carisma. E para nos falar do escolasticado temos cá o irmão Bonifácio Costa. Irmão, depois da primeira profissão religiosa há o escolasticado. Pode-nos falar um pouco desta etapa formativa? Bem, o escolasticado, ou juniorado, como é conhecido em outros lugares, como por exemplo em Timor-Leste, é a última etapa da formação inicial, que se prolonga desde a primeira profissão até a profissão solene. Portanto, é uma etapa de extrema importância, na qual pretende consolidar a opção vocacional, ou seja, ajudar a cada irmão escolástico a progredir na perfeição da caridade e atingir um grau de maturidade humana que lhe permita compreender e viver a sua consagração na ordem como um verdadeiro bem para si e para os outros. Mais uma vez, digo com toda certeza que é um tempo muito importante, no qual o irmão continua a sua formação humana, profissional, teológica, espiritual e pastoral. Assim, harmonizando a vocação e a missão, que dispõe os escolásticos a prepararem-se para a profissão solene, como o qual se consagram definitivamente a Deus na ordem hospitaleira de São João de Deus. Nesse tempo, o irmão escolástico é chamado a alternar os tempos de atividade com a dedicação ao cultivo da sua vida espiritual. É um tempo oportuno que será concretizado pela vivência dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza, obediência e hospitalidade, com a participação no seguimento de Cristo, inserido no mundo. É tempo privilegiado de opção pelo reino de Deus em hospitalidade. Mas podemos perguntar, nessa etapa formativa, qual é o seu objetivo? Em primeiro lugar, esta etapa de formação inicial tem como objetivo geral o amadurecimento pessoal e do aprofundamento da formação iniciada no noviciado. E aqui o irmão aprofundar como irmão São João de Deus, a experiência de vida consagrada
no seguimento de Cristo, partindo do processo de integração da pessoa que lhe permita dispor-se por consagração definitiva na ordem ao serviço da missão na Igreja. Em segundo momento, vêm os 4 encontros como objetivos específicos, ou como já tinha falado o irmão Vítor, enquanto a falar sobre a etapa do noviciado. Isto, em primeiro, vem o encontro consigo mesmo. O segundo, vem encontro com a comunidade. Terceiro, encontro com a missão. E o quarto, encontro com Deus. Para que os irmãos escolásticos alcancem os objetivos propostos, necessitam de alguns meios. Como sabemos, não existem meios melhores para alcançar estes objetivos. O que temos em mão é meios adequados para que possam chegar aos objetivos. Vou referir aqui alguns exemplos. Por exemplo, é uma atenção especial na primeira integração do neoprofécio numa comunidade onde os irmãos se vivam carisma e fraternidade segundo o Espírito de São João de Deus. É necessário que haja outros irmãos como referência para a formação do irmão neoprofécio. Acompanhamento espiritual como meio de estimular o crescimento integral dos irmãos e, por sua vez, seja um espaço que ilumina e orienta para superar as dificuldades próprias desta etapa. Vivenciar profundamente o encontro com Deus e a vocação como irmão de São João de Deus. Insistir na necessidade real de um acompanhamento espiritual. Elaboração de um projeto de vida comunitária para criar um clima de diálogo, comunicação e serve como instrumento para construir projeto e avaliar a vida na comunidade. Proporcionar encontros dos irmãos escolásticos a nível provincial, interprovincial ou continental, em que se discutem e abordam os temas de interesse comum. Ou proporcionar uma preparação adequada e estudos relacionados aos valores e carisma da ordem, obtendo graus acadêmicos que lhe permitam desenvolver a sua missão. Assim, sublinho a importância de trabalhar e formar-se nas seguintes áreas: nos estudos teológicos, em busca de uma formação sólida, no mínimo 2 anos, a teologia da vida consagrada, os estudos profissionais, com a devida certificação acadêmica, conforme a carreira escolhida, de mútuo acordo com a ordem. Nessa etapa, deve-se incluir um estudo e conhecimento de outras línguas para facilitar a comunicação com toda a ordem, e os estudos próprios da missão hospitaleira. Para concluir, o escolasticado ou juniorado é um período entre a profissão simples e a profissão solene. Dura entre 5 e 6 anos e pode distribuir-se por mais uma comunidade. Neste período, o religioso sai por inteiro membro da ordem e integra uma comunidade. Durante ao menos 2 anos, aprofunda os estudos de teologia e espiritualidade e depois faz a formação profissional, geralmente uma graduação licenciado numa universidade ou especialização, mestrado, se já for graduado ou licenciado. Esta etapa termina com a emissão da profissão solene ou dos votos solenes. E professados os votos solenes, a formação não termina. Irmão José Paulo, fale-nos um pouco de como é o dia-a-dia de um irmão e a sua formação contínua. Realmente esta fase nós chamamos de irmão professo solene, ou noutras congregações de votos perpétuos, é realmente a continuidade de todas estas etapas que ouvimos anteriormente. Se compararmos com o edifício, já tratamos das escavações, dos alicerces,
e vamos construindo o edifício de baixo para cima e, portanto, estamos já no primeiro andar e por aí fora e podemos ir subindo os andares. No fundo, a partir de temos toda esta formação que é suposto o irmão já ter tido, quando faz os votos solenes, de todas estas etapas, uma primeira pastoral vocacional, posto-contado, noviciado, escolasticado, e faz os votos. Portanto, é suposto ser uma pessoa já adulta, com maturidade, a todos os níveis que foram abordados, humano, espiritual, teológico, pastoral, ter instrumentos para que possa, de alguma forma, pôr em prática e contribuir para o crescimento da Ordem e da Igreja. Portanto, falamos também essa, no fundo, a formação não termina, e passamos a chamar a formação permanente ou contínua, porque em qualquer momento podemos ter alguma ação de formação, quer a nível profissional, quer a nível espiritual, teológico, pastoral, e realmente é o que acontece na prática. Vamos atualizando a nossa formação profissional com a missão que nos é pedida no centro assistencial onde a nossa comunidade está inserida. Por isso, há uma correspondência da necessidade que surge da missão e atualizar os conhecimentos que eu já tenho profissionalmente. Eu, por exemplo, dando um exemplo concreto, estive fora do país quase 10 anos, em Moçambique, e quando regressei a Portugal, deparei-me com a criação da Ordem dos Psicólogos, que me obriga a fazer um estágio profissional para que possa exercer a profissão. Portanto, apesar de estar no hospital da Ordem, para eu exercer a profissão de psicólogo, tenho que fazer este estágio profissional durante um ano. Estamos a falar de atualização profissional. E outros exemplos podem surgir. A nível da formação espiritual, com certeza que temos que a Ordem dá muitos meios e oportunidades de formação, reflexões, discussão de documentos da Igreja ou da própria Ordem, encontros de pastoral social, pastoral da saúde, liturgia em Fátima e muitas ações de formação a nível regional e nacional. Portanto, os irmãos têm acesso a um leque de possibilidades em termos de formação. É evidente que a adesão a esta formação contínua depende da motivação do próprio irmão, da maturidade humana e espiritual do irmão. Por isso, os superiores e todos os irmãos são incentivados a cuidar, a cultivar desta vocação que iniciou há muito tempo, a tal primeira etapa de formação, mas que é preciso cuidar e alimentar. E a formação e a vida espiritual não termina com o fim do escolasticado, mas depois do escolasticado e depois da profissão solene, temos que cuidar, alimentar espiritualmente esta vocação para que possamos desempenhar uma missão à maneira de São João de Deus e servindo a Igreja. E assim terminamos este nosso vídeo sobre o caminho de formação vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Para mais informações, escrevam-nos para pgv@isjd.pt, visitem o nosso espaço em www.isjd.pt ou sigam as nossas redes sociais. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.